Fala rapaziada, tranquilidade. Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é meu canal, onde a gente fala sobre web design e desenvolvimento web, para que você eleve o nível dos seus trabalhos e fature mais de 10 mil reais por mês. No vídeo de hoje, na verdade, é um corte de um vídeo nosso da comunidade, onde eu falo como a gente criar um botão que tem efeitos de cometa. Esse efeito de cometa você pode inserir aonde você quiser, se você quiser colocar em uma seção da sua página de plano de fundo os cometas passando, você pode. Se você quiser colocar em um ícone, uma imagem, qualquer coisa. Aqui a gente vai utilizar um botão, mas aí vai da sua criatividade. Serve tanto para você que cria a sua página no código puro, como se você cria no WordPress Elementor, você pode inserir esse código lá dentro. No final a gente faz isso. Mas se você cria no código puro, a gente vai criar aqui usando o Visual Studio Code através de CSS e HTML. Tranquilo? Então bora pro vídeo. Vou mostrar para vocês. Seria esse botãozinho aqui, ó. Inicialmente ele tem uma cor branca. Eu tô com um zoom na página, tá? É porque ele é bem pequenininho. Mas eu vou dar um zoom para a gente poder ver o efeito. Quando a gente passa o mouse, ó, vocês podem ver que tem cometas passando. Esses cometas não são ícones, então isso daqui fica algo bem leve, bem tranquilo de você usar em um site real do seu cliente. Por ser no código puro, sem ser com um plugin no WordPress, fica bem tranquilo. Tá? Você pode utilizar isso daqui no hover, ou seja, quando passa o mouse, como também ele já pode ter esse estado de cometa padrão, então sem passar o mouse já ficam passando os cometas, pode colocar outra cor, vai da sua criatividade, tranquilo? Então vamos lá, eu criei uma pasta aqui chamada cometa, ela ainda dentro não tem nada, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou abrir com Code. Deixa eu arrastar ele para cá, pronto. Nele a gente vai criar o nosso index HTML, chamem como vocês quiserem. Eu vou criar aqui um style.css, né? Vou criar um arquivo também em CSS para a gente poder customizar o nosso botão de cometa. Aqui, estrutura padrão do HTML, tá? Eu vou fazer o seguinte, para a gente poder ir vendo isso daqui acontecer, vamos ativar o Live Server. Se você viu o módulo de HTML, você sabe o que é isso, né? Aqui, ó, para a gente poder ver em tempo real o que estamos fazendo. Eu vou dividir esse cara aqui com o nosso documento aqui. Então, ó, o index e o nosso style, dá um Ctrl B aqui para a gente ficar com a telinha maior. E aqui a gente vai criar o nosso botão. Então, a primeira coisa para a gente criar o nosso botão, não vamos começar pelo button. Por quê? Vou mostrar para vocês. Esse carinha aqui, ó, eu vou inserir ele aqui. Ele tem o botão, tá? Que seria o clique aqui, porém tem uma parte que fica por trás dele que não está visível, ela só fica visível no hover. Então a gente consegue controlar essa visibilidade apenas com o CSS, né? Não precisamos de JavaScript para isso. E quando a gente passa o mouse, fica visível essa parte. Ó, se eu vier aqui, ó, então a gente tem uma div, tá vendo? Uma div que tem o nosso botão e também tem algo por trás, que seria os spans, ó, que está passando cada cometinha, tá vendo? E isso só é visível aqui dentro quando a gente passa o mouse. Então, vamos começar criando uma div. Vocês vão entender, tá? Nessa div, dá pra gente colocar um ID aqui de botão. Beleza? A gente poderia já ter criado assim, né? Ó, ponto botão, ele já dá uma classe de botão. Ou se você colocar um hashtag botão aqui, ele já cria uma div com ID botão. Aqui dentro, a gente vai ter o nosso botão escrito clique aqui, né? Esse botão a gente pode colocar uma classe nele também. Ele não precisa ter classe, vamos voltar aqui para o nosso Live Server, tá aqui na parte de cima, já com CSS a gente alinha tudo ao centro, vai ficar melhor. E dentro da nossa div, dentro desse carinha, eu preciso criar outra estrutura que vai ter esses cometas passando. Então eu vou criar uma nova div aqui, ó, com ID cometas, por exemplo, coloca o que você quiser. Dentro dessa div cometas, a gente vai ter cada cometa individualmente. Cada cometa vai ser criado pelo span, tá? Então, eu vou colocar uma classe chamada cometa em cada span. A gente pode colocar a div, ponto, a classe, que ele já cria a estrutura aqui pra gente. Uma classe, porque todos os cometas vão ter a mesma classe, né? Então, não vai ser algo individual, se fosse, seria ID. Dentro não vai ter nada. A gente vai criar esse cometa através do CSS. Eu vou adicionar um CSS inline aqui, então um style, e a gente vai criar uma variável. Para criar uma variável no CSS, você vai colocar traço, e a gente pode inserir o que quiser. Por exemplo, vamos chamar de cometa.
Essa variável ela vai ser criada de forma inline porque eu quero dar um valor específico para cada span. E esse valor ele vai ser utilizado para a gente poder mexer na posição dele. Então pode ser, por exemplo, cometa posição, tá? O nome dessa variável. Aí eu vou colocar 2 pontos e eu vou dar um valor qualquer. Por exemplo, o primeiro pode ter um valor de 20. Esses valores aqui, eles precisam ser pensados. Como eu já criei esse efeito antes, eu já sei mais ou menos qual vão ser os valores, tá? Então eu só vou explicar aqui para vocês o porquê de cada valor. Beleza, criamos um cometa. Agora eu vou duplicar isso daqui quantas vezes eu quiser. No caso, no projeto eu utilizei 9, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá para criar quantos vocês quiserem. E a gente vai dar um valor para cada cometa. Depois a gente vai pegar essa variável e a gente vai mexer nela com o CSS. Tá? E como cada cometa vai ter um valor diferente, eles vão reagir de forma diferente. Por isso que uma hora passa um, outra hora passa outro, outra outro. Então, por isso que eles têm esse comportamento. Então, eu vou colocar uns valores que eu já tenho escrito aqui. Pronto, todos os valores. Basicamente, o HTML é isso, tá? É isso daqui. O span ainda não aparece, porque você pode ver que ele não tem conteúdo. Se tivesse conteúdo aqui dentro, ele apareceria, tá vendo? Apareceria o texto. Porém, a gente não quer conteúdo, a gente vai estilizar ele assim mesmo, através do CSS, tá? A gente vai dar um corpo para ele, dando um width, um height, né? Um tamanho, uma largura, através do CSS. Então, bora pro CSS. Eu posso, por exemplo, começar alinhando tudo ao centro aqui, dando uma altura. Então, ó, eu vou vir aqui no nosso body, só para a gente poder ver o body, eu vou dar um background color. Deixa eu escolher alguma corzinha só para a gente poder passar o mouse e trocar ela aqui. Ó. Eu vou dar um cinzinha, por exemplo. Pode ver que não aconteceu nada, a gente ainda não relacionou o nosso CSS aqui. Então, vamos vir aqui, ó, link. Ele já coloca aqui para a gente o style sheet. O href vai ser style.css, tá? Pode ver que o plano de fundo já ficou um cinzinha. Vamos dar aqui uma altura de 100 VH, por exemplo, para ele ocupar 100% da tela. E aqui eu vou dar um width de 100%. Vou colocar o display em flex, só para poder mexer melhor nele aqui. E eu vou alinhar tudo ao centro. Então, justify content center, align items, center. Tá? Você pode ver que o nosso botãozinho já foi centralizado. Na verdade, não foi o botão que ficou centralizado, foi a nossa div. Ó, body, nossa div está centralizadinha. Agora a gente pode customizar, por exemplo, o nosso botão, tá? Ó, eu vou dar um zoom aqui. Não sei se eu dou um zoom ou se eu já faço o nosso botão em um formato maior, né? Que aí vocês já podem utilizar em uma página normal. Acho que eu vou fazer isso. Então, vamos pegar a nossa div botão, com ID botão. Eu vou vir aqui, botão. Aqui nesse cara, eu vou dar, por exemplo, um width de 400 pixels. E um height de 80 pixels. Não sei, eu vou fazer um teste com esses valores aqui. Você pode ver que o nosso botão não aconteceu nada. Posso vir aqui, ó, e colocar aqui no botão, né? O botão ele vai ter uma altura de 100% e um tamanho, uma altura não, uma largura de 100% e uma altura também de 100%. Dessa forma, ó, ele ficou do tamanho do nosso botão, né? Do pai dele. Esse ezinho aqui é um método da gente falar que a gente está falando com o button, né? Com a div button que está dentro do ID botão. Como vocês podem ver, ó, a gente tem o ID botão, né? Que é esse cara. E a gente está falando com o button que está dentro dele. Então, a gente pode utilizar esse ezinho comercial e o button. Ou então, eu poderia fazer isso aqui por fora também. Colocar aqui o nosso button. Tá? Teria um width, tal. Ou então, se ele tivesse uma classe, eu colocaria a classe aqui. Mas eu posso fazer assim, tá? Que aí tudo que está dentro dele a gente já vai fazendo assim, ó. Eu vou também mexer aqui nos spans, na div, através desse ezinho. E eu vou dar também um font size de... Ó, 24 pixels eu acho que fica bom. Vou adicionar também um letter spacing, 2 pixels. 2 pixels tá bom. Beleza? Não vou estilizar tanto também, vocês vão estilizar como vocês quiserem. E vou dar um background color dessa cor que eu... Ah, é o branco no caso, né? Utilizei o branco mesmo, então... White.
tá? E vou colocar aqui border none. Não quero borda no nosso botão. Vou colocar um border radius de 20 pixels. Para ver, ó, fica bom. E você pode ver quando eu passo o mouse não acontece nada, né? Então eu vou colocar um cursor pointer para quando a gente passe o mouse ele fique dessa forma aqui. Agora a gente pode fazer um ajuste no hover dele. Então, mais uma vez, a gente pode utilizar o Ezinho. Se eu colocar dessa forma aqui, ó, Ezinho, hover. A partir de agora as coisas vão acontecer quando a gente passar o mouse. Quero que, por exemplo, criar um box shadow. Vou ter que ver aqui, 0 pixels no eixo X, 20 pixels no eixo Y, vou colocar 32 de desfoque. E aqui eu vou colocar um preto, só que eu vou usar o RGBA para a gente poder controlar a transparência. Então 0, 0, 0. E aqui, por exemplo, uma transparência, eu vou colocar 0,3. Ó, quando eu passo o mouse, está muito forte. Vou colocar 0,15. Já ficou mais suave, tá vendo? Só que tá sem transição, né? Então aqui, transition ao 0,3 segundos. Ao porque a gente vai mexer também na opacidade dele, para quando a gente passe o mouse, ele fique transparente e quem apareça seja o plano de fundo aqui. Então você pode ver que eu coloquei um background color de white, porém quando eu passar o mouse, eu quero que o plano de fundo dele seja transparente e quem vai aparecer é esse cara aqui, ó, é a div. É essa div cometas. Para isso a gente vai customizar ela. Tá, então, ó, você concorda comigo que ela também está dentro de botão. Então, eu vou vir aqui da mesma forma que eu peguei button. Eu vou pegar aqui cometas. Eu coloquei ID. Agora, não lembro se é ID cometas. ID cometas. Isso daí. Então, ID cometas, eu posso colocar aqui, ó, um tamanho de 400 pixels também. Uma altura de 80 pixels. Tô fazendo isso aqui só para vocês poderem ver essa div. Opa, não é aqui não. Aqui, ó. Eu vou colocar um background. Aqui não vai ser background color, que eu quero colocar linear gradiente. Linear gradiente. Deixa eu só pegar as cores que eu utilizei. Eu utilizei 130 graus. E as cores... E se você quiser evoluir o nível dos seus trabalhos, te convido a participar da nossa comunidade de web design, a Web Hub. Lá a gente fala sobre tudo que você precisa para se tornar um profissional de sucesso na área, desde o básico até o avançado, sobre teoria do design, como conseguir clientes, WordPress, Elementor, Photoshop, Figma, também sobre a parte de desenvolvimento e programação, então HTML, CSS, JavaScript e muito mais. Fora um suporte comigo pelo WhatsApp 7 dias por semana. Clica aqui no link da descrição e garante sua vaga. Aqui, ó, um azul escuro e um azul mais claro. Ó, tá vendo? A gente já tem aqui a nossa estrutura. Eu quero que ela fique em posição absoluta para que o botão e ela fiquem um em cima do outro, né? E quando eu passo o mouse, vai sumir botão, aparece a estrutura. É bem simples. Vou também dar um border radius de 24 pixels. Tá? 24 pixels. Gente... Sempre no código tem várias formas de você fazer uma mesma coisa. Eu estou fazendo dessa forma, poderia ter outra forma mais fácil, tá? De fazer isso daqui. Mas assim também dá certo e eu acho que é uma forma simples de fazer. Eu quero utilizar os cometas agora, que são os spans, para vocês poderem ver eles aqui na tela e vocês entenderem esse troço aqui, né? Então, ó, dentro de cometas a gente tem spans, né? Eu vou pegar eles pela classe cometa. Então, aqui dentro de cometas, a gente tem um cara. Faltou o Ezinho, né? Ezinho. Cometa. A gente tem esse cara. Eu vou colocar um background color nele, de white, para vocês poderem ver. E, ó, a gente ainda não pode ver nada, porque ele não tem conteúdo dentro. E a gente ainda não deu um tamanho para esse cara. Então, sei lá. Vou colocar uma largura de 40 pixels. Ainda não tem nada, porque não tem altura. E uma altura, eu não sei quanto vai ficar bom. De 8 pixels. Ainda não aconteceu nada. Vou vir aqui no cometas e vou colocar display flex. Fica um do lado do outro. Você pode ver que a gente já tem uma linha aqui, ó. Tá vendo que a gente tem uma linha? Esses caras aqui são os cometas. E se eu colocar, por exemplo, aqui, ó. No 100% assim, então é um tamanho bom de botão. Na real não é um tamanho bom, é um tamanho gigante. Depois eu mostro pra vocês esse código aqui, que ele no 100% ele tá um bom tamanho pra você utilizar. Na real não tá um bom tamanho, tá um tamanho pequeno, né? Mas depois a gente faz alguns ajustes para vocês poderem inserir
esse botão no tamanho mesmo de um site, né? Então, a gente precisa distanciar um pouquinho esses caras aqui, ó, tá? Display Flex, eu posso colocar o Justify Content Space Between para que eles fiquem, ó, tá vendo? Ó, espaçados. Então, vocês podem ver agora que são esses carinhas aqui, só que eles ainda não têm formato de cometa. Um formato de cometa precisa ter a altura maior do que a largura. Então, vou trocar isso aqui, ó. Aqui 40 e aqui 8. Ó, tá vendo? Agora eu preciso afinar essa borda aqui de forma que seja meio que um triângulo. Para fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês que tem essa estrutura aqui, ó, que é o Clip Path. O Clip Path, ele é uma série de números que a gente pode inserir aqui para a gente dar um formato para essa nossa estrutura aqui, para essa nossa largura e altura. O que eu utilizei foi isso daqui, ó. Esse cara aqui. Vocês podem ver que eles vão transformar o nosso objeto em um triângulo, tá? Ele só tá um triângulo mais puxado para cima porque tem uma altura maior do que a largura. Se os dois tivessem mesma altura, mesma largura, você pode ver que é um triângulo, tá? Aí vocês customizam como vocês quiserem. Isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se ele fosse um botão em tamanho normal, assim tá muito grande. Tá? Um botão em tamanho normal, ele teria aqui no bottom o font size 16 pixels. E nunca que teria essa altura e largura, tá? Muita coisa, deixa eu ver. Ó, então acho que assim fica bom, tá? Largura de 220 e altura de 60. Vocês customizem como vocês quiserem, se quiser mexer um pouquinho nisso daqui. Porém, agora o letter spacing tá muito grande, porque eu diminui o tamanho da fonte, vou colocar um pixel, geralmente um pixel já fica bom. Agora eu vou só ajustar, vou copiar esse cara aqui e vou colar também nessa div aqui para que ela tenha o mesmo tamanho. Pronto, agora tá show de bola. E agora eu vou dar um zoom aqui na tela só para vocês verem melhor o que tá acontecendo aqui. Agora você pode ver que o triângulo ele tá saindo do plano de fundo. Então aqui em cometas eu poderia colocar um overflow rhythm para que os cometas fiquem dentro da nossa div. E a gente pode colocar essa div já na posição absoluta para que fique atrás do nosso botão. Então eu vou vir aqui ó, no position e vou colocar absolute. Aqui no nosso button, na nossa div botão e adicionar a posição relativa. Para que agora, aqui no cometas, eu possa dar uma referência para ele dessa posição absoluta aqui. Por exemplo, top 0. Pronto. Dei o top 0, ele já ficou 0 em relação à nossa div botão. Se eu tirasse isso daqui, ele não teria um parâmetro, então ele ficaria no topo da página. Olha lá, tá vendo? Como eu dei posição relativa para a nossa div botão, a nossa div cometas ficou em posição absoluta, topo 0, 0 em relação a quem? Em relação a div py, beleza? Só que você pode ver que ele ficou por cima do nosso botão. A gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia, em vez de fazer isso na div cometas, fazer isso na nossa div botão. Porém, aí a gente vai ter que ajustar isso daqui, né? Não dá para ser mais um width 100%. Ou talvez dê por conta da posição relativa. Deu, beleza. Por conta da posição relativa, deu. Se não fosse essa posição relativa, ele ficaria width 100% e tamanho 100% em relação à página total. Olha só. Tá vendo? Ele teria um tamanho de 100% em relação à página, né? Ao corpo e não ao container py. Então, a posição relativa salva a gente mais uma vez aqui. E o efeito ele vai se dar como? A gente vai colocar uma opacidade 0 para o nosso botão. Tá vendo? Só que essa opacidade 0, ela vai ser quando a gente passar o mouse. Então, inicialmente tem uma opacidade de 1, tranquilo. E aqui no hover, a gente vai dar uma opacidade 0. Olha só, quando eu passar o mouse. Tá vendo? E a gente tem o nosso plano de fundo. Agora a gente precisa fazer essa animação dos cometas passando. Só que antes vamos estilizar um pouquinho melhor esses cometas aqui, que eu não gostei desse jeito aqui que tá não. Então, cometa, a gente tem uma altura de 40 pixels. A altura eu acho que ficou boa. Porém, ó, você pode ver o jeito que tá aqui, ó. Então eu acho que tá quase igual. Porém, eu acho que tá um cometa muito largo. A gente precisa também dar um border radius para ele ficar arredondadinho, né? Vou dar um número alto aqui de pixels. Opa, border radius.
E agora, deixa eu afinar um pouco mais para ver se fica melhor. Ó, acho que assim já ficou com uma cara melhor, tá vendo? Quanto mais a gente mexe aqui na largura, mais largo vai ficar esse triângulo. Aí não dá uma aparência de cometa. 6 pixels aqui, acho que ficou bom. E agora vamos animar esse cara aqui. A gente poderia inclinar ele, né? A gente precisa inclinar ele. Se eu viesse aqui, ó, e desse um transform, rotate, por exemplo, não sei quanto, 130 graus? Não, ele vai ficar ao contrário. 30 graus ficou para lá, então menos 30 graus. Já vai rotacionar para cá, beleza? Só que quando a gente der a animação para ele, a gente vai utilizar de novo o transform. Então a gente vai ter que repetir esse cara aqui. Se a gente não repetir, ele vai zerar o rotate dele. Olha só, eu vou fazer só para vocês verem. Então vamos vir aqui no cometa, eu vou dar uma animação, então animation. Vou dar um nome para ela, por exemplo, cometas passando, e vou dar um tempo para ela acontecer. Por exemplo, 2 segundos, tá? A gente vai ver se isso é muito rápido ou não depois. Aqui embaixo agora vamos falar sobre essa animação. Então vamos criar aqui, ó, keyframes. A gente vai criar keyframes de... Calma aí. A gente vai criar keyframes de cometas passando. Então agora é aquilo, padrão dos keyframes, no 0%, o que vai acontecer? A gente vai ter que colocar ele em uma posição superior. Então, ó, vou colocar aqui o transform, translate apenas no eixo Y, não precisa mexer no eixo X, tá? Translate Y, vamos colocar, por exemplo, menos 40%. E aqui no 100%, a gente vai colocar outro transform, translate Y de agora 40%. Então ele vai fazer a transição. Aqui no caso, eu preciso colocar infinito, para que sempre fique fazendo essa transição. Porque eu escrevi cometas, né? Cometas passando. Olha lá, agora você pode ver que está acontecendo, já está acontecendo uma transição bem bosta aqui. Vamos colocar movimento linear, porque está sendo easy, como você pode ver, que ele começa desacelerado, acelera e freia. Então, vou colocar linear. Beleza. Só que você pode ver que está todos se movimentando juntos, né? Tudo está descendo junto. Como é que eu vou fazer esse efeito aqui, ó? E você pode ver também que ele já tirou esse rotate de 30 graus. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar o rotate 30 graus, vou tirar, vou excluir esse transform daqui. E além desse translate no eixo Y, ele vai ter também a rotação. A rotação vai estar presente nos dois aqui, ó. Só que sem o 2 pontos. Tá vendo? Agora o movimento já está começando. Como que eu vou fazer com que eles passem em posições diferentes? Dessa forma. Você pode ver que o tempo também está muito devagar, né? Então, 1 segundo. 0,4 segundos. Tá. Só que ele não está atingindo o máximo e o mínimo do botão aqui, ó. Né, o topo e a parte inferior. Então, eu preciso aumentar um pouquinho esse cara aqui, 70, 70. Ó. Agora você pode ver aqui, já está passando. Só que eu quero que ele inicie lá de cima, então que eu não veja o cometa chegando e que ele passe, né, pelo botão. Então, se a gente colocar aqui, ó, 100, pode ver que agora ele ainda não está passando. 200, 300 ele passa. E agora eu vou colocar aqui também menos 300. Aqui no tempo, agora eu posso aumentar um pouco mais esse tempo. Pronto, acho que agora ficou bom o tempo. Depois, se precisar, a gente customiza mais. Aqui, todos estão vindo do menos 300% para o 300%. Agora vai entrar em ação a variável que a gente criou aqui, ó, esse valor. Eu vou multiplicar esse 300% vezes esse valor de cada variável. Então, cada um vai ter uma translação y diferente. Então, um vai vir mais de cima, então ele vai passar um pouco depois. O outro vai vir de mais de perto, então ele vai passar antes aqui e vai dar esse efeito aqui. Como se cada um estivesse passando uma hora. Então, aqui ó, no Translate I, em vez de colocar esse valor limpo assim, a gente vai fazer um cálculo.
Tá? Um cálculo que vai ser menos 300%, só que como a gente está fazendo esse cálculo, vai ser um valor menor do que 300, tá? 300 aqui você vai ver que vai ficar muita coisa. A gente vai pegar menos 300% e a gente vai multiplicar pela nossa variável. Então, variável, a gente abre aqui, parênteses, e vamos colocar o nome da variável, posição cometa. Posição cometa, né? Cometa posição, ao contrário. Cometa posição. Agora, quando eu passar, pode ver que cada um passa em um momento. Porém, menos 300 é muita coisa. E assim, ficou menos 300% vezes 20, vezes 84. Então, ficou um valor muito alto. Então, esse cometa está vindo lá de cima e ele precisa executar essa animação em um tempo de 1,2 segundos. Então, você pode ver que ele está passando muito rápido. Tá bem ruim essa animação. Acho que agora vai dar para colocar aquele 40 que a gente tinha colocado inicialmente, ó. E aqui vai ser a mesma coisa. Vamos pegar então, ó, vou copiar esse cara aqui, tá? Vou copiar esse calc. Eu vou colar aqui. Beleza? Agora, em vez de ser menos 40%, vai ser 40%. E esse tempo aqui, ó, deixa eu ver agora. Agora, vamos fazer um ajuste no nosso tempo. Porque assim, cada um precisa ter um tempo, certo? Você pode ver que aqui tem uns que estão passando muito rápido. Tem uns que... E tem um apenas que está passando muito devagar. Na real não está passando muito devagar, mas está passando bem mais devagar do que os outros. Vamos levar de novo em consideração a nossa variável para a gente mexer no tempo deles. Porque não tem como todos terem o mesmo tempo. Porque tem uns que estão bem mais em cima, né? Porque é menos 40, por exemplo. Esse daqui, ó, que tem um valor de 84... ele tem uma distância muito maior para percorrer do que o que tem um valor de 14, por exemplo. Então, esse tempo de 14, ele precisa ser um tempo menor do que o tempo de 84, tá? O tempo de 84 precisa ser maior, para que os dois meio que passem na mesma velocidade. Então, aqui, em vez de dar 1 segundo para todos, a gente novamente vai fazer um cálculo. Então, aqui, ó, cálculo. Eu vou pegar... Vou colocar 1 segundo... vezes a nossa variável. Nossa variável, posição cometa aqui. Eu escrevi errado. Count. Ó, 1 segundo ficou muito devagar. Vamos colocar 0,1 segundo. E pronto, você pode ver que agora os nossos cometas estão passando ali, ó. Olha que bonitinho, tá vendo? A gente já tem o nosso efeito praticamente pronto, né? Tem só uma coisa que tá acontecendo, o nosso clique aqui sumiu. Aqui o clique aqui ainda aparece. Por quê? Porque a gente no nosso botão, eu coloquei opacidade 0, né? Não fiz merda aqui. Não precisa ser opacidade 0. Então vou tirar essa opacidade 1 também. Em vez de opacidade 0, eu posso colocar apenas o background color de transparente. Ó. Então, tá vendo? Só de passar o mouse já aparece ali o fundo e eu posso colocar o texto agora, color white, para o nosso texto ser branco. E olha só, a gente já tem o nosso efeito aqui, ó, de cometinha passando. Beleza? Foi só um pouco demorado esse vídeo, porque eu tive que customizar questão aqui do tempo e das posições, porque a gente criou um botão de outro tamanho aqui, ó, tá? Ah, aqui também eu fiz uma sombrinha interna e uma sombra externa. Eu posso pegar essa sombra e inserir aqui. Então aqui, ó, além, aqui na parte do cometa... Aqui, ó, na div cometas, a gente tem o nosso background. Vamos colocar também um box shadow. Deixa eu só ver o box shadow que eu inseri. Então, aqui, ó, a gente tem um cinza. Um cinza não. Na real, é um branco. Só que bem transparente. Como o nosso plano de fundo ele é escuro, então esse cinza ele já clareia. Tá? Ó, você pode ver que é um branco com transparência. Que está na parte direita inferior. Menos 9 no eixo X, menos 7 no eixo Y. Um desfoque de 10, beleza? E aqui a gente tem um tom bem escuro, ó, que é esse RGBA aqui, ó. Tá? É um tom bem escuro na parte superior esquerda. E a gente já tem o nosso efeito aqui acontecendo. Vamos supor que você quer colocar isso no Elementor agora. Então, sem problemas. Vou entrar aqui, ó, na páginas, vou adicionar uma nova página, colocar botão cometa. Deixa eu maximizar esse cara aqui, editar com Elementor. Ó, teria algumas formas da gente fazer isso, tá? Deixa eu colocar a tela do Elementor aqui.
A gente poderia adicionar um botão e a gente criar uma div aqui embaixo, meio que como a gente fez aqui dentro do código HTML. Então, ó, eu adicionei um botão e adicionei uma div aqui embaixo. Porém, vocês podem ver que aqui no Elementor, quando a gente adiciona um botão, por exemplo, esse daqui, ó, eu vou visualizar alterações da página. Se eu vier em inspecionar e a gente for ver o código HTML desse botão aqui, olha só. A gente tem um A, tá? E a gente tem um container aqui, ó. Tá? É um container dentro de outro container. Então, assim, o Elementor ele já adiciona vários containers para a gente colocar uma coisa. No nosso código HTML puro aqui, a gente inseriu uma div e dentro um botão. Então, a gente não inseriu mais uma div dentro uma tag A, outra div. Então, eu acho que como a gente já fez isso daqui no código, seria muito mais fácil no Elementor a gente vir aqui, adicionar um widget de HTML aqui na página. Então, deixa eu excluir esse botão. E agora aqui no nosso código HTML, eu venho aqui, ó, vou copiar desde a primeira div aqui, né? Tudo que ficou dentro aqui do body. Vou copiar e vou colar no nosso código HTML. Você pode ver que já tem um botão criado aqui. Agora, aqui no Style, eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C, copiar todo o nosso CSS e vou colar aqui dentro desse elemento. Só que aqui a gente não precisa desse código CSS para o body. Tá? Isso a gente faz aqui dentro mesmo. Aqui a cor também não foi a cor branca. Você pode ver que aqui, ó, ele dá como se fosse erro. Isso daqui do e-comercial e tal. Só que na prática funciona. Se eu ver alterações aqui da página, tá funcionando, tá? Se o seu der algum erro, não estiver funcionando, pode ser por conta desse ezinho comercial. Então você coloca isso daqui à parte mesmo, tá? Não coloca aqui dentro não. É só você vir, dar um Ctrl C e pôr a parte aqui no código. Deixa eu só ver porque que a cor aqui, ó, não foi pro branco. Acho que é porque eu não cheguei a setar aqui, ó, no nosso botão, eu não coloquei color white. Então, color white. Não, aqui no caso não é white, né? Black, sei lá, qualquer outra cor. Ó. Aí aqui a gente viria no nosso container py, né? E daria para colocar a altura mínima, 100% VH, só para a gente centralizar o nosso botão, ó. Centro, centro. E no caso, aqui no nosso documento, a gente tem uma página com cinzinha. Então aqui a gente colocaria o cinzinha. Tá vendo? E a gente tem o nosso botão dentro do Elementor, ó, funcionando normal. Então esse foi o corte, rapaziada. Se te ajudou, peço que você curta. Comenta aqui embaixo o que você achou, se tiver alguma dúvida. Se inscreve no canal, isso daí apoia muito. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. Tamo junto.